os clientes estão ao nosso redor. A gente fica, às vezes, tão assustado, assim, tão pensando por onde eu vou começar, sendo que se você tiver, né, essa visão de quais são as teses aplicáveis a quais empresas, etc., e uma estratégia que eu sempre chamo de aproximação eficaz, né, você vai para padaria, você vai para, como você falou, para uma farmácia, você vai para o mercadinho do seu bairro, independente de ser uma cidade, uma capital, independente de ser uma cidadezinha do interior, como foi quando eu conversei com a Cristiane, ou seja, os clientes estão em todo lugar, isso sem falar em pessoa física, né? E às vezes ele não sabe que você é advogado, que você é tributarista. Então, outra coisa que eu recomendo sempre é se posicionar como tributarista, né? Porque os colegas de faculdade que foram para outra área, né? Colegas de colégio que estão hoje trabalhando em empresas. Todos esses é meio que você começar a trazer quais são suas conexões, né? Além do bater na porta, né? A cara de pau que ontem o Carlos falou, mas você pode também utilizar essas conexões todas se você começa a girar esse botãozinho, né? Uhum. É exatamente isso, assim, mudou. E além disso, a gente tem uma comunidade, né? Então, às vezes o colega compartilha uma dúvida da prática e tem um monte de gente legal que vai te ajudar a encontrar soluções, sabe? Além da gente ter acesso à professora, que é a nossa referência, a gente também tem um monte de colega na prática que às vezes é mais experiente que a gente e que dá uma sugestão muito interessante para resolver um caso. Então, é muito, muito legal. E aí, nesse sentido, professora, como um jovem escritório que vem buscando se consolidar no mercado, nessa área tributária, principalmente nesses períodos de pandemia, que tem sido tempos tão difíceis, o que é que eu tenho percebido? A gente já conseguiu, por exemplo, algumas reuniões online principalmente, e assim, foram as primeiras experiências, né? Já tem clientes que eu atuava em outra área, por exemplo, na área previdenciária, que tomou conhecimento de que eu atuo na área tributária, que já me procurou. Isso tem acontecido. Tem colegas de outras áreas que têm agendado reunião com a gente, porque a gente está atuando e se posicionando na área tributária. Isso. Mais uma coisa que tem sido um desafio enorme, na minha opinião, e assim, um desafio para o qual eu tenho procurado encontrar soluções diariamente, é essa aproximação eficaz nesse meio digital. Às vezes é difícil. Às vezes, por exemplo, eu faço um estudo de mercado e aí eu consigo identificar determinado potencial cliente que tem o perfil para aplicar certa tese. A gente faz uma pesquisa, a gente vê que tem 98% de chance dele ainda não ter ingressado com a ação, porque a gente faz a pesquisa para se certificar. E, às vezes, a gente mal consegue ligar para esse cliente. Às vezes, a gente fala com o setor da empresa que não nos encaminha para o setor responsável, para agendar uma reunião, por exemplo. Ou a gente envia informativo tributário para o e-mail da empresa e parece que o e-mail é spam, que às vezes ele é 100% ignorado. Eu não sei se cai direto no lixo eletrônico ou se ele só é ignorado mesmo. Mas, assim, a gente vem enfrentando esses desafios diários, né? Porque como a gente estava... Até a senhora estava conversando ontem com o Carlos e é igual aquela situação. Você não vai encontrar uma pessoa na rua e aí você vai chegar de primeira para ela e falar: oi, você quer casar comigo? Não. Você vai construindo uma relação, né? Exato. E a nossa profissão, ela exige essa confiança entre o cliente e o advogado. E isso, às vezes, é um desafio para a gente que é jovem no mercado, conseguir passar essa confiança pelo meio digital, por exemplo. Tem sido um desafio. Eu tô aqui pensando, você tá falando e eu tô pensando, né? Porque, por exemplo, eu sei, né, que você tem, por exemplo, tem a questão das redes sociais, que é uma forma que a gente estava falando, que você se posiciona, que você se mostra. Mas nesse momento, e não é só você que está passando isso, sabe? Eu tenho colegas aqui já experientes em São Paulo que ficam com dificuldade, porque ainda mais no período que a gente fica em home office,
Você tenta ligar na empresa, não tem ninguém na empresa, ou tem um único funcionário para atender o telefone. Não vai passar o celular do responsável, efetivamente, do administrador, do diretor jurídico, né? E às vezes não passa nem o e-mail pessoal dele, porque às vezes nessa pesquisa o que a gente consegue, né, é encontrar às vezes um e-mail genérico, né? Entra em contato com a empresa. E aí não vai chegar naquela pessoa. Então, assim, uma das coisas que eu fiquei pensando aqui, para você que já está direcionando, inclusive, para a produção de conteúdo nas redes sociais, e neste momento de pandemia, talvez uma forma que eu vejo que os profissionais e os executivos prestam muita atenção e consultam muito é o LinkedIn, sabe? Então, assim, porque são públicos diferentes, certo? Então, tem gente que nem olha o que vai para o Instagram, mas todo dia olha o LinkedIn. E por meio do LinkedIn, né, é claro que se simplesmente Roberta pedir conexão, porque você pode ter, inclusive, o LinkedIn Premium, nem é caro, tal, e você mandar mensagens para as pessoas, né? A partir do momento que você identifica quem é, né? Pesquisar lá pela empresa, pelo cargo da pessoa na empresa, quem mais trabalha. Tem o criar a conexão, né? Você pede para se conectar com a pessoa, né? E normalmente você está em segundo grau com ele. Eu acho que na maioria das pessoas que eu não sou amiga, né? Que pedem amizade comigo, é amigo de alguém que é conectado, vamos dizer assim, com alguém que eu conheço. Então, existe essa coisa e a pessoa, eu não vedo ninguém, eu acabo aceitando ali, né? Então, assim, talvez, né, diante dessa dificuldade, seja você passar também, né, porque é uma coisa, você produz um conteúdo num lugar, pode produzir no outro, né, a se posicionar no LinkedIn. Sabe? Exato. Se posicionar, tanto assim, pode ser tanto repostando matéria, porque às vezes não precisa ser matéria que é de sua autoria, né? Alguém postou uma notícia do Valor Econômico, e você reposta e faz um comentáriozinho ali sobre aquilo, se é bom, se é ruim, etc. Então você vai estar com um conteúdo e em evidência, além de conteúdos que você mesmo pode produzir, né? Tem os artigos do LinkedIn que você pode produzir, mas eu falo isso só para te dar uma estrutura, né? Quando você entra na sua página, né? Quando alguém fosse conectar, você pedir a conexão com alguém, fala quem é essa, né? Aí você coloca lá, advogada, sócia, fundadora do escritório XYZ, tributário, e a pessoa vê que os seus conteúdos e as suas conexões estão muito voltadas para isso, e é uma bola de neve. Porque, por exemplo, se você consegue a conexão com o diretor jurídico de uma empresa A, o diretor jurídico da empresa B vai ver que vocês têm uma conexão em comum. Quando você pedir essa conexão, é mais fácil dele aceitar. Exato. E ali é um local onde você pode mandar mensagens diretas para ele. Então, assim, talvez nesse momento que a gente está vivendo, né, para acessar essas pessoas, possa ser uma alternativa. Sim. Né? Pelo LinkedIn, muitas pessoas vão atrás e fazem negócios pelo LinkedIn, porque é um lugar onde vamos dizer assim, a rede social dos profissionais, né? Então, se você tem lá uma determinada empresa, Brastemp, o diretor jurídico vai estar lá no LinkedIn, assim como vai estar o contador, assim como vai estar alguém do setor fiscal, né? E às vezes, quando você clica numa pessoa, fala assim, mais 10 pessoas trabalham nessa empresa. Você pode ver quem são as outras 10 pessoas que trabalham naquela empresa, ver com qual delas que talvez você consiga essa aproximação. Né? Então, eu acho que uma alternativa para você começar a desenvolver esse trabalho de contatos, né? Primeira coisa, o informativo que você manda, você já posta lá também no seu LinkedIn.